Olá, bom dia! Nesta aula nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do texto. Olha que legal! E nessa aula de hoje nós vamos fazer atividade na página o quê? Na página 18. Hoje a nossa atividade, a nossa continuidade do estudo do texto é na página 18, tá bom? Vamos lá, que a nossa atividade de hoje está mega legal. Para iniciar a nossa atividade, o que é que você vai fazer? Eu tenho certeza que, como sempre, você vai arrasar. Nessa atividade, gostaria de ver você contar do seu jeitinho, de maneira escrita, a história de Papa Capim. Eu começo e você termina. Vamos nessa? Vamos lá? Vamos à nossa atividade. Mas primeiro, para dar início, vamos o quê? Vamos dar o quê? Uma retomada, né? Nós vamos fazer a atividade, certo? Vamos estudar o texto, né? Sempre quando nós vamos estudar o texto, nós devemos fazer o quê? Dar uma retomada no texto. Olha, ler novamente, né? Ler quantas vezes forem necessárias para o nosso entendimento, certo? Vamos lá. Nas atividades em histórias em quadrinho, mesmo que o texto seja escrito na linguagem verbal, é necessário sempre o quê? Estarmos atentos às imagens e os seus efeitos, né? Foi o que nós estudamos também ontem, quando nós vimos o quê? Aqueles desenhos, aqueles elementos em cima da cabecinha do jacaré. O que será que indicava, hein? Será que ele ficou feliz? Um papa-capim pisando em cima dele? E as abelhas, como ficaram? Então, nós precisamos ficar atentos aos elementos das imagens, porque aí nós nos divertimos muito mais, é ou não é? Porque historinha em quadrinho é muito legal, não é verdade? Pois esses elementos, muitos nos dizem sobre o que o autor quis expressar na história, certo? Agora, vamos à nossa atividade, ao nosso estudo do texto. Aqui, número 15. O que você precisou observar? Eu preciso te mostrar a página antes, né? Olha, é a página 18, como a Pró falou, e a página é essa, tá bom? Vamos lá. O que você precisou observar para ler essa história? Você vai fazer o quê? Você vai conversar com alguém aí da sua casa e você vai assinalar as alternativas adequadas, certo? O que é que você precisou observar? Vamos ver a listinha aqui? Você vai assinalar o que você observou. A expressão no rosto das personagens, os balões de fala, os elementos que indicam movimento, textos escritos, você observou? A sequência dos quadrinhos, as cores. Preste atenção, tá bom? Muita atenção na hora de fazer a atividade. Depois aqui nós temos um recadinho do nosso bom amigo livro. Olha, mesmo quando uma história em quadrinhos tem texto escrito, é preciso prestar atenção nos recursos gráficos. Foi o que a Pró falou ontem, quando nós devíamos observar, né, os recursos utilizados pelo autor. As cores, a expressão dos personagens, a posição em que foram desenhados, os traços e as fumacinhas, tá vendo? Que indicam movimento, mudança de direção, queda, trombada e etc. 16. Vamos à atividade 16. Qual é o objetivo dessa história em quadrinhos? Qual é o objetivo, hein? Você vai assinalar. Divertir o leitor, emocionar o leitor. Olha, eu acabei de falar, viu? Presta atenção. 17. Agora que você já conhece toda a história
explique por que o título dela, Flor Difícil. Agora que você já conhece o texto todo, você vai explicar por que esse título, Flor Difícil. Sugestivo, né? Pois então, você vai dizer. Você gostou da história, Flor Difícil? Hein? Por quê? Porque você gostou, você vai dizer. Tá bom? Vamos dar continuidade. Completando a história. Agora você vai completar a história, tá bom? Com ajuda, continue contando a história do outro parágrafo. Após o quê? Os 3 pontinhos. Olha lá. Se quiser, escreva falas, né? Para as personagens, usando o quê? O travessão. Sempre quando uma personagem for falar, você deve utilizar, ó, essa pontuação, que é o travessão, que indica a fala da personagem. Combinado? Use criatividade. Vamos começar? Eu começo e você termina. Certo dia, depois de muito esforço, Papa Capim conseguiu finalmente colher uma flor linda, que estava no topo de uma montanha. Contudo, mal ele pegou a flor, as abelhas de uma colmeia se agitaram e voaram na direção dele. O menino desceu a montanha correndo e se jogou no rio. E agora, depois dos 3 pontinhos, é com você. Olha, tenho certeza que vão sair, ó, lindas produções. Então, esta é nossa atividade de hoje e qualquer dúvida, você já sabe, não tenha dúvida. Você pode chamar a Pro, tá bom? Beijos e até mais. Boas atividades!